Bom sábado, pessoal. Vamos lá, quem me ajuda, título da lição e verso. Vamos na lição número 3. Quem puder me ajudar, só levanta a mão, que senão o pessoal de casa não te escuta. O Evangelho Eterno. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um Evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo. Apocalipse 14, 6. Ok. A lição dessa semana, a gente, de fato, começa a mergulhar agora na essência das mensagens angélicas. E para quem já esteve no primeiro culto, estamos dentro de um desenho de continuidade. Para quem vai assistir ainda, eu não vou fazer spoiler para não estragar o sermão do Felipe. Então, vou tentar costurar naquilo que for possível fora do sermão. Quando a gente olha o texto das três mensagens angélicas, lembra que nas lições anteriores, se você voltar às páginas aí, lição 1 e lição 2, na primeira delas a gente tem uma mensagem central, uma advertência central para quem abre o livro de Apocalipse e vai pela primeira vez mergulhar no texto. A mensagem central do livro de Apocalipse é a mensagem de Cristo, daí é o início do texto, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, essa transmitida aos seus servos, os profetas. Quando você olha a introdução do livro de Apocalipse, há uma mensagem central, a pessoa de Cristo, dentro de um contexto. Qual é o contexto? O tempo está próximo. Verso 3 do capítulo 1 do livro de Apocalipse. A percepção de que o tempo está próximo leva a uma segunda questão central no livro de Apocalipse, que é a visão de que esse Jesus, para quem o texto diz que o tempo está próximo, venceu. Portanto, o tempo está próximo do quê ou para quê? O tempo está próximo para que esse Cristo que venceu cumpra uma promessa, a promessa de buscar seus filhos. A promessa de João, capítulo 14, versos de 1 a 3, é o centro dessa segunda parte da mensagem do livro de Apocalipse. Então, a primeira parte é a revelação desse Jesus Cristo que venceu. A segunda parte é o cumprimento da promessa desse Jesus Cristo que venceu. E é isso que a gente viu na introdução da lição desse trimestre. A segunda lição nos remete, em função disso, a um convite. Estamos vivendo um tempo de decisões. Em singular, um tempo de uma decisão em particular. Aceitar o convite ou rejeitar o convite que Cristo nos faz de voltar para casa. Se a gente lembrar, o contexto da história do pecado nos tira da nossa casa, no sentido literal, Adão e Eva, no sentido metafórico, o afastamento de Deus. E o convite central de Deus em todo o desenho bíblico é voltar para casa. Ou seja, voltar a viver com Deus, voltar a viver naquilo que foi o plano original. A lição dessa semana, que é a lição que trata do Evangelho Eterno, completa essa estrutura da introdução da mensagem angélica, apresentando a essência das três mensagens. Então, o texto de Apocalipse 14, o verso 6, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, tem a ver com essa questão contextual das três mensagens. Então, item por item, quais são os elementos de contexto dessa mensagem? Então, o primeiro elemento de contexto dessa mensagem é o que é a mensagem. Então, a mensagem é aquilo que vem na mão do anjo que voa pelo meio do céu, trazendo o evangelho eterno. Bom, o que é o evangelho eterno? Do que se trata o evangelho eterno? Quando a gente olha a expressão, o evangelho, essa expressão tem a ver com vários elementos que circulam um único evento, o Cristo e esse encarnado. Lembram da promessa central da mensagem de Gênesis é: este te ferirá a cabeça, embora tu lhe ferirás o calcanhar, e este que lhe ferirá a cabeça é o filho da mulher. Tratado em Apocalipse 12 como o filho do homem, ou tratado em Apocalipse 14 como o filho do homem. Essa expressão mostra uma questão central. Cristo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai. Portanto, a referência ao Evangelho, como primeira instância, é tudo aquilo que orbita a missão de Cristo quando feito em carne.
Então, basta a gente lembrar o que isso significa. Nos textos que a gente tinha para a leitura dessa semana, alguns deles apontavam nessa direção, pontuando duas coisas importantes. Esse Cristo, quando se faz carne, e consequentemente se identifica conosco, vem para a resolução de um problema central. Qual é o problema central? A culpa depositada sobre aquele que peca. Todo aquele que peca é considerado culpado e, consequentemente, o salário do pecado é a morte. Quando Cristo encarna, ele assume a culpa que nos está posta e, consequentemente, a consequência que nos está posta. Isso cai sobre ele. Daí a expressão bíblica, ele se fez pecado por nós. Portanto, quando olhamos para o Messias, quando olhamos para o Cristo encarnado, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é: ele ocupou o nosso lugar. A culpa que estava depositada sobre nós e a consequência do pecado depositada sobre nós, ele carrega para si. Se faz pecado e absorve isso, no sentido forense da missão de Cristo. Ao fazer isso, abre-se uma possibilidade, a de que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Portanto, a primeira visão do Evangelho como o Cristo encarnado é: ele ocupa o meu lugar e abre uma possibilidade, a de que se eu aceitar que ele ocupe o meu lugar, a culpa que está sobre mim recai sobre ele. A consequência que está sobre mim é transferida para ele. A vida que está nele é transferida para mim. Isso depende da escolha que vimos na semana passada. Ou seja, a escolha de viver com Cristo, a escolha de aceitar Cristo implica essa transposição. A minha culpa vai para ele e a vida dele vem para mim. Quando isso ocorre, a gente entende a sequência do Evangelho. A sequência dessa mesma mensagem do Evangelho encarnado é que, em ele se fazendo pecado por nós, consequentemente abrindo a hipótese da escolha de que eu o aceite nesta condição, me leva a uma segunda referência, que é: há uma consequência anterior à morte que o pecado impõe. E essa consequência é o juízo. Daí a expressão do Evangelho também implica juízo. Lembra, Cristo morreu na cruz. Foi julgado e condenado pelo pecado que foi imposto a ele, ainda que ele por si mesmo não fosse culpado. E por ser inocente, pode ocupar o nosso lugar. Ou seja, cruz implica juízo. O que significa que todo aquele que crê, todo aquele que aceita Cristo como seu salvador pessoal, dentro desse contexto, ou seja, quando o pecado é transferido a Cristo, o que eu me lembro de que todo aquele que aceita Cristo tem diante de si um juízo. Porém, esse juízo pode ser vivenciado como culpado, o que resulta em condenação, ou pode ser vivenciado como inocente, o que resulta em festa. Portanto, todo aquele que é inocente e passa pelo juízo de pé, na certeza de que aquele que está julgando e aquele que está defendendo proclamarão ao fim do juízo inocente. Portanto, essa é uma segunda questão importante do Evangelho: a certeza e, ao mesmo tempo, a alegria de vivenciar o juízo. Essa é uma segunda questão importante. Onde está essa questão direta da alegria de vivenciar o juízo? De que aquele que foi morto e sepultado ressuscitou ao terceiro dia. Portanto, a mensagem do Evangelho apresenta aquilo que o juízo produz na vida daquele que aceitou Cristo. Produz vida. Na fala do anjo Gabriel a Cristo, teu pai te chama, ou seja, o convite de voltar para casa. Tanto que você vê na expressão de Jesus a Maria, lá em João capítulo 20, a preocupação dele, ao mesmo tempo de que os discípulos estivessem amparados pela esperança de que ele ressuscitou, mas a certeza de que tem um chamado que ele precisa atender. Não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Há um convite de volta para casa. Dentro dessa perspectiva, então, o Evangelho tem esse outro olhar, que é o olhar do juízo, na forma redentiva do juízo, na forma daqueles que aceitam a Jesus e daqueles que recebem a alegria do convite e os braços abertos de quem volta para casa. Dentro dessa perspectiva, ainda tem uma terceira questão presente no Evangelho,
que é o adjetivo colocado no texto. O evangelho é eterno. E aqui também tem duas dimensões, na realidade, três dimensões interessantes dessa palavra eterno. A primeira delas é que esse evangelho é eterno porque o cordeiro morto é cordeiro morto desde a fundação do mundo, ou desde antes da fundação do mundo. Portanto, a eternidade tem um aspecto para trás, que é desde que Deus existe, o evangelho já está posto. Ou seja, desde que a criação é uma ideia, a graça já está posta. Ou seja, Deus não é pego de surpresa. Ainda que o pecado ocorra e nos pegue de surpresa, Deus não é pego de surpresa. A redenção, a proposta de vida, a forma como o Cristo encarnado vem e morre por nós é algo planejado e já realizado no sentido da potência desde antes da fundação do mundo. Portanto, o evangelho é eterno tanto quanto Deus é eterno. O que significa dizer que não há incertezas em Deus. E essa é uma tremenda mensagem quando a gente pensa nas mensagens angélicas no contexto do tempo atual. O mundo é um mundo de incertezas. Se algum de nós tem dúvida disso, lembra do Eduardo? Lembra do casal? Lembra do casal? O mundo é um mundo de incertezas impostas pelo pecado. Quando eu olho o evangelho como eterno, eu olho para além das incertezas e eu descubro que Deus é um Deus de certezas. Por duas razões. Seja a certeza no sentido da manutenção de Deus, por isso estamos vivos, mas seja também a certeza de que, ainda que mortos, se em Cristo, ressuscitarão em novidade de vida para uma vida eterna. Portanto, é certeza nas duas dimensões. Certeza de que eu vivo a vida aqui mantido por Deus, mas ainda que o pecado nas curvas desse mundo me alcance, não no sentido da minha aceitação pelo pecado, mas das consequências do pecado estar no mundo. Afinal de contas, o pecado não atinge só os ímpios. As consequências do pecado estão disponíveis para ímpios e justos, porque vivemos num mundo injusto. Portanto, as coisas que acontecem nesse mundo não são justas, não serão justas. As coisas no mundo de Deus são justas, mas neste não. A promessa de Deus é: ainda que a injustiça te alcance, há uma certeza: eu venci o mundo. Bom, essa é a perspectiva da vida do cristão quando eu olho o evangelho eterno e que Deus não é pego de surpresa. A segunda dimensão é para frente. O evangelho é eterno para frente porque não tem volta. Ou seja, o sacrifício de Cristo é definitivo, a ressurreição de Cristo é para sempre, e, portanto, todo aquele que aceita Cristo viverá com ele para sempre e o pecado não se levanta uma segunda vez. Ou seja, ele é eterno porque não haverá retorno disso que vivemos hoje. Não haverá possibilidade de uma segunda vez o mal se levantar, não porque a possibilidade em si não existisse, porque o livre-arbítrio continua, mas porque a vivência do pecado e a assistência das suas consequências faz com que ninguém mais deseje que o pecado retorne à existência formal. Portanto, não se levanta uma segunda vez. Portanto, ele é eterno na dimensão futura. A salvação é para sempre mesmo. Mas há uma questão do eterno presente, que é a temporalidade do eterno. E isso é a coisa mais paradoxal ou esquisita da palavra eterna. Porque a vida eterna é esta, não será esta, não foi esta. A vida eterna é esta, que te conheçam a ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Portanto, a palavra eterno tem uma dimensão temporal presente. Ou seja, eu posso viver a vida eterna não lá, eu posso viver a vida eterna aqui. Todo aquele que conhece a Cristo e o entende como seu salvador pessoal e aceita, desfruta dos elementos da vida eterna futura no presente. Porque a vida muda de perspectiva, ou seja, quando a Bíblia diz, na proposta de Cristo mesmo, quando ele prega aos discípulos o seu último sermão, e quando ele pontua para os discípulos a questão da paz, que tipo de paz é essa que está disponível para quem vive neste mundo? Paz que excede todo o entendimento. Ou seja, paz que é impossível de explicar, em outras palavras.
No meio de toda a confusão, no meio de todas as incertezas, o que aceita Cristo, apesar das incertezas, apesar das dificuldades impostas pela injustiça do pecado, vive em paz. E essa paz não tem explicação. Essa é a dimensão do eterno no presente. Por isso, as três dimensões dessa palavra eterno, quando qualifica o Evangelho. O Evangelho não é uma coisa passada do Cristo que morreu por mim, tampouco é uma coisa futura do Cristo que virá por mim. Ele é uma coisa também presente do Cristo que vive em mim. E essa é uma dimensão interessante quando a gente olha para essa perspectiva do modelo do Evangelho nas suas múltiplas formas. Esse Evangelho eterno, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo? Ser anunciado ao mundo. Lembra? Viu o anjo voando pelo meio do céu, trazendo o Evangelho eterno, que deveria ser o quê? Pregado a toda tribo, língua, povo, nação. Quando a gente olha para essa dimensão do evangelho, vem uma outra questão importante na expressão evangelho. Evangelho é uma mensagem, é uma carta, é um elemento que precisa ser entregue a alguém. Quem é a pessoa que precisa do evangelho? Todas. Portanto, se o evangelho produziu em mim alguma modificação, se ele produziu em mim algo que transforma a minha vida, eu não posso pôr no bolso, guardar e não compartilhar com ninguém. O propósito do evangelho é ser anunciado a todos, para que todos tenham a possibilidade de voltar para casa, ou seja, todos são filhos de Deus. Deus dá a opção de um retorno para casa livre, mas ninguém pode deixar de voltar para casa porque não sabia que existia o convite. Ninguém pode deixar de voltar para casa porque não foi avisado que a porta está aberta. Portanto, a noção de salvação presente no Evangelho tem uma implicação direta. Qual é a implicação direta? Todo aquele que nasce no reino de Deus como discípulo se torna imediatamente missionário. Todo verdadeiro discípulo no reino de Deus é um missionário. Por uma razão básica, ele entendeu o convite. Ele entendeu o que o convite fez consigo e a alegria é tanta que não dá para ficar quieto sem contar para os outros, sem que outros participem. Lembrando que há uma questão básica no Evangelho quando a gente pensa em eternidade, quando a gente pensa em céu, na dimensão, seja ela a metafórica ou a física disso. Há uma questão básica. O que vai para o céu? O que vai para o reino de Deus? A gente viu isso há algum tempo atrás em outra lição, sob uma perspectiva de acumular tesouros no céu. O que vai para o céu? Gente. Portanto, todo aquele que nasce no reino de Deus ou se torna discípulo dele, entende que o que vai para o céu é gente, não coisas. Nada do que temos aqui ou do que vemos aqui vai para o céu. Seja o céu na dimensão física, seja o céu na dimensão metafórica. Ou seja, o céu naquela questão de viver com Deus, os 1000 anos de paz proposto no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 19, seja a dimensão da eternidade, que é viver aqui, na terra renovada, Apocalipse 21 e 22. Seja por qual perspectiva você olhe isso, o fato é que o céu só interessa se tiver gente dentro dele. Porque o convite não é para coisas, o convite é para filhos, voltem para casa. Portanto, o céu é visto na dimensão das pessoas, dos filhos de Deus. Por isso, a mensagem do Evangelho eterno é apresentada a todo mundo, tribo, língua, povo, nação. Ou seja, em outras palavras, não importa a cultura, não importa a história, não importa o que aconteça com essas pessoas, todos são chamados a voltar para casa. Em que dimensão? Número 1, Cristo morreu por todos. Número 2, todo aquele que aceita Cristo e permite que ele viva em si mesmo está pronto para enfrentar o juízo, o que significa que há um juízo. O que significa que o céu não é leviano, porque o pecado não é leviano.
O céu não é um lugar de Papai Noel, como eu já brinquei algumas vezes com vocês, de braços abertos, sem nenhum tipo de critério. Não, o céu tem critérios, porque Deus é santo e Deus é perfeito. Portanto, há critérios. Mas esses critérios são todos eles dimensionados na pessoa de Cristo. Daí a expressão do próprio texto das mensagens angélicas, que é o que vamos começar a ver a partir da semana que vem, da identificação daqueles que aceitam a Cristo. Guardam os mandamentos de Deus, têm o testemunho de Jesus. Ou seja, se eu olho para quem aceita Cristo, ele é uma testemunha fiel. Ou seja, ele representa o Cristo a quem ele aceitou. Se eu olho para quem aceita Cristo, ele vive como Cristo viveu. Portanto, sim, há critério. Do mesmo jeito que há também poder disponível. Todo aquele que aceita Cristo recebe dele poder manifesto na pessoa do Espírito Santo para viver a vida que Cristo convida a ser vivida. Porque o pecado nos distanciou disso, só por isso. Deus tinha um protocolo de existência e o pecado mentiu para nós, dizendo que havia outro jeito de viver que era melhor. E a gente descobriu, por amarga experiência, de que não é melhor. Portanto, o convite é volte ao modelo que Deus protocolou. Daí a junção entre o livro de Gênesis e o livro de Apocalipse, quase que óbvia. Enquanto Gênesis apresenta o paradigma do sonho de Deus, Apocalipse apresenta o convite de retorno. Por isso, o livro de Apocalipse é, na sua essência, um livro de esperança, um livro de graça. Ah, mas há mistérios no livro de Apocalipse. Não, há uma linguagem metafórica, só isso. Ah, mas há dificuldades porque Apocalipse é um livro de destruição. Sim, a destruição do pecado, mas a graça divina é em salvar aquele que não quer ser destruído pelo pecado. Portanto, o livro de Apocalipse é, de fato, uma mensagem de graça, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança. E é a essa mensagem de esperança que nós somos convidados a responder, e não só responder, mas contar para todo mundo. Primeiro, que isso está disponível. Segundo, qual é o caminho para isso. Terceiro, que o tempo está acabando. O tempo está próximo. Se a gente entende isso, então, sim, as mensagens angélicas passam a fazer sentido para a gente na dimensão plena, principalmente porque a gente tem um privilégio que ninguém antes da gente teve. Nós vivemos o tempo do fim. No reloginho bíblico das profecias de tempo na Bíblia, todas elas terminaram. A última profecia de tempo na Bíblia terminou já faz uns par de anos. O que significa que temos o privilégio de viver o último tempo da história. O que também significa que estamos muito mais perto da vinda de Cristo do que todos os que nos antecederam. Razão pela qual a necessidade do anúncio dessa mensagem, ela é premente, ela é urgente. Porque o tempo, de fato, está próximo. Entendido isso, a gente está pronto para a sequência agora, que são todas as lições daqui para frente que vão mergulhar nessas 3 mensagens pormenorizadamente, olhando os detalhes de cada um desses períodos dentro do tempo do fim. Ou seja, vivemos o tempo do fim e dentro dele há recortes de eventos, períodos e coisas para serem feitas. É o que a gente vai ver daqui para frente. Vou terminar com um último texto, que está lá na lição de sexta-feira. Se você quiser olhar lá, a lição de sexta-feira tem como título esse convite. A mensagem tem que ser levada a todos. Em todo mundo deve ser testemunhada essa questão. O texto que eu quero ler está na segunda parte da lição de sexta-feira, que é uma citação que tem aqui do livro A Quest for More, do Paul David, e diz assim: os seres humanos foram criados para fazer parte de algo maior do que sua própria vida. O pecado nos faz escolher nossa vida até o tamanho da existência natural, ou seja, o pecado nos achata, o pecado nos afunda numa vida sem sentido. A graça de Cristo é dada para nos resgatar dos confins claustrofóbicos do nosso pequeno reino autocentrado e nos liberta para viver para os propósitos eternos e deleites gratificantes do reino de Deus. Ou seja, literalmente, a graça de Cristo recupera a identidade real do ser humano, tirando o ser humano da sua vida medíocre e trazendo o ser humano de volta à sua vida
original, a sua vida proposta por Deus na criação. Que Deus nos dê essa graça, a percepção disso, mas principalmente a certeza de que é no nosso tempo, é na nossa época que todas essas promessas terminam, se concluem de forma plena, de forma completa. E que Ele nos dê a graça de que estejamos de pé, aguardando aquele que é o Senhor, o autor e consumador da nossa fé. Oramos? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos porque, apesar de todas as circunstâncias e dificuldades impostas pelo pecado, temos a certeza de que por trás de todas essas coisas existe um Deus com os braços abertos e um convite perene para que retornemos para casa. Dá, Senhor, que possamos, compreendendo isso, viver, aceitar e compreender as coisas que acontecem nesse mundo. Dá também o poder e a força necessária para subsistir a todas as dificuldades que enfrentamos e não perder a fé. E principalmente, dá-nos a possibilidade de que possamos vê-lo na tua vontade, ainda voltando em nossa geração. Isso é o que lhe pedimos, confiado nos méritos de Cristo, em nome dele que oramos. Amém.